Pessoal, Rodrigo Ferreira, e nesse modo a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a questão dos dados no contexto de governança de inteligência artificial. Como a gente já conversou, né, nos módulos anteriores, sistemas de IA não são sistemas monolíticos, eles são compostos por várias etapas, e muitas das vezes as organizações têm acesso a esses sistemas já em etapas finais, né? Elas têm acesso já, por exemplo, ao produto que foi desenvolvido ou até produtos derivados que foram desenvolvidos ali para resolver determinado problema. E aí, uma grande questão é que muitas das vezes requisitos de governança, requisitos regulatórios, partem do pressuposto de que a organização que tem acesso a um sistema de IA nessa etapa final conseguiria ter algum tipo de controle sobre o que acontece nas etapas iniciais, né, envolvendo, por exemplo, dados ou algoritmos. Isso nem sempre é possível, nem sempre é viável na prática. Até porque muitas das vezes, o custo desse processo aqui é muito grande. Então, dependendo do porte da organização, ela só tem de fato a capacidade de utilizar determinado sistema de IA se ela ingressar nesse processo mais à frente, onde esse custo vai estar diluído pelos milhões, potencialmente, né, de usuários de determinado produto. Então vejam que conhecer essa dinâmica e entender que esses sistemas são desenvolvidos em várias etapas que são eventualmente desempenhadas, né, por pessoas diferentes, por organizações diferentes, é fundamental, porque volta e meia a gente encontra soluções regulatórias ou de governança que são lindas na teoria, né, são excelentes ali, num PowerPoint ou num paper acadêmico, mas que não resistem a 5 minutos de contato com a realidade. Por quê? Porque partem da premissa de que quem utiliza os sistemas aqui na ponta teriam alguma capacidade de interferência nesses mecanismos aqui no início. Então, conhecer esse ciclo é fundamental para se desenvolver, soluções de governança, de controle, de regulação mais efetivas. E aí, nesse módulo específico, a gente vai conversar sobre dados e aí depois, naturalmente, né, a gente vai ter um encontro para tratar de cada um dos bloquinhos seguintes e depois dos principais frameworks, como estabelecer essa governança. Mas aqui a gente vai falar de dado. Então, o que que é dado? Dado é um fato, é um número, é um texto, é uma observação da realidade que você faz. Então, um dado aqui, por exemplo, é esse 54. Essa idade de 54 anos em relação ao indivíduo, isso é um dado desse indivíduo, né? O fato dele ser, o sexo masculino, esse é um dado daquele indivíduo. A altura dele é um dado desse indivíduo. Quando a gente estrutura esses dados e passa a poder fazer algum tipo de inferência em relação a esses dados, esse dado ele deixa de ser puramente dado, ele passa a ser informação, tá? Então, os dados eles são a matéria-prima da informação. E aqui, por exemplo, a gente vai ter informação acerca de um indivíduo, tá? Que tem lá a identificação dele, né, única, que 00001 dentro dessa tabela, e eu que tenho vários dados acerca dele, então eu tenho aqui informação sobre esse indivíduo. Pois muito bem. Como é que esses dados podem se apresentar? De forma estruturada, numa tabela. Isso é muito comum e era inclusive o mecanismo, né, de vários algoritmos já de décadas para aprendizado de máquina. Então eu estruturo esse dado e eu rodo o modelo em cima dos dados que eu tenho e eu começo a ser capaz de estabelecer, previsões em relação a potenciais lacunas aqui, de observações que não foram feitas naquele treinamento, né. Então eu sei que para determinada idade, eu tenho determinado resultado ali, de dado, por exemplo, a imunidade, né. E aí eu percebo que conforme a idade aumenta, a imunidade vai caindo, por hipótese, e aí eu consigo estabelecer um modelo preditivo. Como é que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho dados estruturados, muitos dados estruturados, que associam idade à imunidade. Não tem aqui uma coluninha de imunidade, né, estou só dando um exemplo, mas assim que funcionam esses modelos, a partir de dados estruturados. E conforme houve a evolução dos algoritmos, a gente inclusive viu isso um pouquinho, no último módulo, com o suporte Vector Machines, por exemplo, né, esses algoritmos foram sendo aprimorados e começaram a ser capazes também de atuar com dados não estruturados. Quais são exemplos de dados não estruturados? Uma imagem, né, uma imagem é um dado não estruturado. Você não tem aqui, o dado preciso ali, você tem ali a informação de cada pixel e o que interessa mesmo é a composição disso, né, que vai gerar aqui uma imagem. Áudio é dado não estruturado, você tem ali a representação, né, das ondas sonoras, aquilo é reproduzido, eh, mas individualmente também você não isola nada. Texto é dado não estruturado. Então, lidar com dados não estruturados é algo muito mais complexo, exigiu uma evolução dos algoritmos para serem capazes de operar, né, em
estruturas de dados multidimensionais, e isso é um avanço mais recente. Aqui eu estou falando naturalmente no contexto de IA, mais especificamente no contexto de machine learning, tá bom? É óbvio que há muito tempo existem ferramentas que lidam com as imagens, com áudio e com texto. Então, nossa conversa aqui está um pouco mais focada na questão de machine learning e, como eu sempre faço, a referência, né, para essa imagem aqui, que estabelece a diferença entre dados estruturados e não estruturados. Eu sempre busco uma referência técnica quando o assunto é técnico, ou uma referência jurídico-regulatória quando o assunto é jurídico-regulatória, né? Eu já conversei com vocês sobre o problema que é a gente utilizar referências cruzadas, né, e pessoas que são especialistas na área delas, mas não são especialistas no tema que a gente está tratando. Então, eu sempre buscar referência de especialistas no tema que a gente está tratando. E aí, aqui é um tema técnico, então a referência é esse livro aqui, Generative Deep Learning, Teaching Machines to Paint, Write, Compose and Play, é um livro que eu tenho e recomendo para quem tem interesse aí, conhecer um pouquinho melhor como é que funciona, né, esse aprendizado de máquina e redes de Deep Learning, de aprendizagem profunda para esse tipo de criação de conteúdo. Muito bem. Como esses dados podem se apresentar no contexto de aprendizado de máquina nas organizações, no contexto mais prático? Primeiro, você tem os dados próprios, os dados que são coletados pela própria organização, que são produzidos pelos próprios sistemas, né, da organização. Por exemplo, bases internas de clientes são dados próprios, um histórico de transações de determinado cliente é um dado próprio. E qual é a característica, né, dessas massas de dados próprios? Você tem uma titularidade clara, são dados da organização e são dados de alto valor potencial por conta da exclusividade. São dados que a organização tem que ninguém mais tem. Então ela consegue extrair valor desses dados que outras organizações não conseguiriam extrair, tá? Numa perspectiva aqui de análise competitiva. Existem dados compartilhados, então são dados que são compartilhados, por exemplo, entre seguradoras ou entre instituições financeiras, né? Você tem parcerias aí, business to business, que podem gerar ali uma massa de dados que é de utilidade para todo mundo. Compartilhamento na área de saúde, por aí vai. E você pode também ter compartilhamento de fornecedores e de prestadores de serviço. Então, dentro ali da cadeia de fornecimento, né, você pode ter esse tipo de compartilhamento de dado para frente e para trás, de maneira também a beneficiar quem está ali operando naquela cadeia. Esse começa a ter algumas complexidades para lidar. Você pode ter que, por exemplo, lidar com isso no contexto de contratos de compartilhamento. Você pode ter termos de uso e licenciamento que limitem o que você pode fazer com esses dados depois, né? Se existem dados pessoais transitando, você começa a ter preocupações em relação à legitimidade do uso desses dados para aquela finalidade, e por aí vai. Então, o segundo modelo de dados, né, que são utilizados nesse processo são os dados compartilhados. E por fim, a gente tem os agregados públicos, que são fundamentais, por exemplo, quando a gente começa a falar de IA generativo, porque eu preciso de uma base tão massiva de dados, eu preciso de tanta informação para conseguir, por exemplo, realizar o pré-treinamento de um modelo de linguagem, que é virtualmente impossível conseguir fazer isso com dado próprio ou com dado compartilhado dentro da minha cadeia mais próxima, né? Eu preciso de, por exemplo, no caso de modelos de linguagem, eu preciso praticamente do conteúdo aberto da internet inteira para conseguir desenvolver um modelo de ponta. Então, como é que isso é feito na prática? A gente usa agregados públicos. Por exemplo, a Common Crop, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o principal agregado público em relação à conta da internet. Então, quando fala, ele raspou a internet inteira para treinar aquele modelo. Não, ele não raspou. Ele pegou esse modelo, né, esse conteúdo de dados já raspado. O próprio Google, a Meta, Apple, Amazon, eles não raspam a internet, né, eles não fazem esse scraping inteiro de novo quando querem preparar esse dataset. Não é assim que na prática funciona. Se a gente olhar os papers, né, que eles mesmos publicam, indicando como o processo de criação de determinado modelo foi feito, a gente vai ver que todos eles, todos sem exceção, quando querem, por exemplo, puxar dados da internet, eles usam subsets dessa Common Crawl, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que que é, tá? Então, essa aqui é um grande agregado público com tudo que existe publicado na internet. Quando a gente pensa em reconhecimento facial, por exemplo, a gente tem outra base aberta, agregada, pública, que é essa Labeled Faces in the Wild, né? Que tem fotos de várias pessoas ali e você utiliza aquilo para treinar ou para verificar, né, a efetividade de modelos de reconhecimento facial. Você tem censos governamentais, são publicados
Então você tem vários países, várias organizações públicas que têm políticas de dados abertos, e aí você pode utilizar esses agregados públicos, caso esses dados, naturalmente, tenham pertinência com aquele modelo que você está querendo criar. E aí, quais são os cuidados aqui? Quais são as licenças de uso relacionadas a esses dados, né? E outra questão que é fundamental, não resolvida ainda, não superada, então que frequentemente vai exigir uma análise de apetite de risco, que são as restrições de proteção de dados e as restrições de propriedade intelectual. Por quê? Porque quando a gente pega uma base massiva como essa daqui, naturalmente vai ter algum dado pessoal ali no meio. Vai ter alguma coisa ali no meio que está protegida por propriedade intelectual. E não é possível uma filtragem completa disso. Tá? É objetivamente impossível. Então as escolhas são ou não usa, e não usar hoje significa não desenvolver, por exemplo, modelo de linguagem. É isso, porque não existe alternativa técnica desenvolvida capaz de superar essa exigência, ou eu vou ter que assumir o risco. É essa a questão, e é por isso que alguns reguladores, né, por exemplo, a CNIL francesa, tem começado a flexibilizar algumas regras para scraping, para não inviabilizar completamente, né, o desenvolvimento de machine learning nesse nível mais profundo, né, que é o que exige, por exemplo, pré-treinamento de modelos de linguagem, quando organizações francesas se lidarem com precisarem lidar com esse dilema. Tá? Não é um dilema de fácil solução, as organizações precisam lidar com isso quando usam agregados públicos. Então, mencionei a Common Crawl. O que é essa Common Crawl? Common Crawl é uma organização, ela fica sediada nos Estados Unidos, e ela mantém numa rede, essa rede fica hospedada em servidores da Amazon. Ninguém consegue baixar isso, tá? Você utiliza isso eh, na nuvem. Ela baixa simplesmente todo o conteúdo aberto da internet. É isso. Então ela faz um scrape massivo da internet. Então e ela libera isso, né, em releases. Então você tem aí, por exemplo, o release agora de março de 2026, super recente, que tem 1,97 bilhão de páginas e mais de 340 terabytes de conteúdo. Tá? Então é muita, muita, muita informação que fica ali armazenada, e você pode baixar esses dados, não diretamente, normalmente você manipula isso, né, em grande parte, na nuvem, para treinamento de modelos. Isso é dividido, né, em diferentes categorias de arquivo, né. Então o que que eles fazem? Eles pegam ali o dado cru, né, a página mesmo web crua, e armazenam em um tipo de padrão que você pode manipular, que é esse WARC aqui, por exemplo, né. Só que muitas das vezes eu só quero o texto, e a gente vai ver em outro módulo, quando a gente vê aplicações web, que uma página web ela não tem texto puro, né, ela usa metadados para dizer que é negrito, qual é o estilo da fonte, enfim, uma série de outras coisas, qual é a quebra de parágrafo. Então você tem uma série de metadados e de conteúdo de hipertexto, né, que não é o texto puro. E para treinamento de modelo de linguagem, por exemplo, eu eventualmente quero o texto puro. Então o que eles fazem? Eles quebram isso. Então, metadados, por exemplo, né, desse scraping ficam nessa área aqui específica, e texto puro, né, a ideia de plain text, desses dados todos de quase 2 bilhões de páginas, ficam nesse bloco aqui, no wet. Então você pode operar com blocos que acabam tendo um tamanho um pouco menor, né? Então veja que se eu operar com texto puro, nesse release específico, eu tenho um pouco mais de 5 terabytes de dado puro, o que é coisa pra caramba, tá? Isso aqui é muita coisa se a gente considerar isso aqui em dado puro. E aqui é o dado comprimido, né? Se eu descomprimir essa informação, aí isso vai para muito, muito, muito mais, tá? Vejam que, por exemplo, aqui eu tenho 75, né, das páginas, 13,5, mas os dados não comprimidos, quando eu fizer a descompressão desses dados, que é o que eu uso efetivamente no treinamento, né, isso vai mais para lá de 340 terabytes de informação. É realmente muita coisa. Então, como é que se opera na prática? O Google, quando quer treinar um novo modelo, ele cria um dataset, que é uma filtragem disso aqui. Então você faz, por exemplo, deduplicação de dados, você faz uma série de filtros. Eu quero operar em inglês, então você faz um filtro para eliminar todos os outros idiomas, mais especificamente aqui, né, que é onde está o texto puro. Faço uma série de filtros e aí eu crio um subset. Eu crio uma base derivada. Então, o Google, por exemplo, já criou várias bases derivadas. C4, por exemplo, é uma base derivada do Google. Um dos 6, inclusive, é colossal, né? Para indicar ali o tamanho daquele dataset. E
Essas bases derivadas, como C4, são derivadas da Common Core. Não é o Google fazendo de novo aquele scraping, repetindo o scraping, porque esse é um processo que é muito, digamos, custoso, trabalhoso, demorado, né. Então se você tem uma organização no mundo que faz isso, todo mundo utiliza os recursos que são produzidos por aquela organização. É assim que funciona essa questão do scraping massivo, tá. Basicamente tudo hoje em dia é produzido por datasets que são subsets da Common Core. Uma outra base que é muito utilizada e que é, a rigor, em boa medida, ilegal em alguns aspectos, né, é, por exemplo, o Anas Archive. O que isso aqui faz? Pega milhões de papers acadêmicos que estão atrás de paywalls, né, desses periódicos, desses journals científicos e armazena tudo. Pega livros, milhões de livros que você teria que comprar e uma versão, aspas, pirata desses livros fica digitalizada aqui dentro. Então essa é uma base massiva de conteúdo que estaria preservado por algum tipo de paywall, ou a aquisição, né, de um livro, ou ah, o acesso pago a um journal e libera de graça aqui dentro, tá? É assim que funciona o Anas Archive. E aí você pode pensar: "Ah, mas nenhuma organização grande utilizaria isso". Lê do engano, né. Organizações grandes têm utilizado montanhas de dados do Anas Archive. Algumas coisas são feitas de forma velada, e aí depois aparece que a organização utilizou aquilo, foi inclusive o caso da Meta, vejam só, e outras organizações fazem isso de forma explícita. Vocês provavelmente conhecem a DeepSeek, né, é uma empresa chinesa e esse nome DeepSeek também é o nome de modelos que eles, liberam, e eles fizeram ou publicaram um artigo relacionado a um modelo que eles desenvolveram para visão, né, que incluía ali visão computacional. E olha que interessante, eles reconhecem com todas as letras que utilizaram esses dados. Então, isso aqui é um trecho do artigo, tá aqui o link para o artigo, tá, vou deixar todos esses links aqui no material. Então, eles falam o seguinte: "Olha, eu peguei vários arquivos, né, vários artigos que são de uma base de pré-print", aqui até aqui, tudo bem, mas eles também falam o seguinte, que nós utilizamos livros, e-books e materiais educacionais. Então eles pegaram 860.000 e-books em inglês e 180.000 e-books em chinês do Anas Archive que eu acabei de falar aqui, tá. Material pirata, na veia, né, material que não foi autorizado, o uso não foi autorizado pelos respectivos, organismos que publicam, seja o paper, seja o livro. E eles não tiveram nenhum problema, né, esse grupo, chinês, né, DeepSeek, não teve nenhum problema de escrever isso com todas as letras e publicar, tá. Então esses dados têm sim sido, utilizados. Aqui, por exemplo, o caso da Meta, vocês veem aqui, né, o e-mail @meta.com, em que eles confessam aqui que utilizaram também, vários terabytes de dados dessas bases, como por exemplo a Z-Library, né, que é uma da que está ali, abrangida pelo Anas Archive. Inclusive, esse AA aqui, ó, é AA justamente de Anas Archive, tá. Então vejam que mesmo empresas grandes, como a Meta, têm utilizado não só scraping massivo, como tem feito uso massivo de dados protegidos por propriedade intelectual e que estariam, né, via de regra, atrás de algum mecanismo de paywall. Pois muito bem, então quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa questão de dados de terceiros? Primeiro, várias organizações, inclusive grandes, estão usando quantidades massivas de livros e de artigos científicos. Com autorização? Nem sempre, né. Qual vai ser o estado disso no futuro? A gente não sabe. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem juiz entendendo que, ó, se eu usei só para treinar o modelo, até aí tudo bem, o que eu não posso fazer o armazenamento depois disso. Então, preservar essa informação é ilegal, só o tratamento não seria, né, estaria ali dentro de uma lógica de, uso razoável, de fair use, né, que é a doutrina deles para, copyright. Agora, qual é a legitimidade disso? Né, se a gente pensar aí numa perspectiva ética ou moral. Discutível, né. Como é que vai ficar a questão de propriedade intelectual? A gente vai ter que, indenizar esses autores? Como é que em cada jurisdição isso vai ser tratado? Deixa eu tirar meu rosto aqui um pouquinho. Como é que isso vai ser tratado em cada jurisdição? A gente não sabe ainda,
né? Como é que funciona a questão de identificação dos titulares dessa propriedade intelectual? Muitas vezes eu não vou ter como realisticamente identificar qual seria o titular daquela propriedade intelectual para, por exemplo, fazer uma indenização. Então, se a regulação exigir pagamento a esse titular de propriedade intelectual, isso pode inviabilizar o uso de algum desses dados. Então, nada disso é trivial, tá? É um grande problema. E por outro lado, por que que até a Meta utiliza isso? Por que que o próprio Google utiliza Common Crawl? Porque não existem mecanismos realistas de eu conseguir massa de dados para treinamento sem utilizar essas bases. É isso, tá? É um limite da realidade objetiva. Bom, mas eu não poderia então criar dados? Bem-vindos então ao mundo dos dados sintéticos, né? O que são os dados sintéticos? São dados que são gerados por um modelo matemático ou por um algoritmo, não é um dado que eu observe da realidade, que eu extraia da realidade objetiva. Eu produzo esses dados, né? Então, se eu crio, por exemplo, um algoritmo que lista para mim ali todos os números primos de 1 a 1000, essa sequência de números é um dado sintético que eu acabei de gerar, tá? São dados artificiais, eles não são produzidos por evento no mundo real, eu gero esses dados artificialmente, e dados sintéticos, no contexto de machine learning, tem várias finalidades super úteis e importantes. Por exemplo, privacidade, porque o dado sintético não é dado pessoal, não é dado de ninguém, né? Então, se eu consigo trabalhar com dados sintéticos, eu não preciso ter todo esse trabalho e todo o risco associado ao tratamento de dados pessoais. Outra coisa importante que eu consigo fazer é a chamada é o data augmentation, né? A ampliação de dados. O que que eu faço? Eu tenho um conjunto de dados, mas eu tenho um grupo nesse conjunto de dados que está subrepresentado. E isso pode gerar alguma distorção estatística. Então, o que eu faço? Eu promovo um aumento artificial do tamanho ou da diversidade desse conjunto de dados que eu tenho, assegurando as propriedades estatísticas, e aí existem vários algoritmos para isso, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns deles, que me permitem suprir a subrepresentação, mantendo qualidade estatística para o treinamento depois de um modelo, né, por aplicação ali de machine learning. Então, esse é um uso muito interessante de dados sintéticos. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é treinar um modelo para tarefas específicas. E aí eu crio uma base gigantesca de dados representando aquelas tarefas específicas para treinar o modelo. Então, é outro uso, tem sido muito comum também, de dados sintéticos no treinamento de modelos mais robustos, né? Aqui falando de redes neurais mais profundas com bilhões de parâmetros. E outro uso muito importante para a gente, nessa perspectiva de regulação e governança, é o uso de dados sintéticos para o tratamento de vieses. E a gente viu, né, no módulo anterior, que esse termo viés, o bias, é péssimo. Por quê? Porque quando a gente fala de machine learning, viés tem dois significados completamente diferentes. Você tem o viés na perspectiva de fairness, né, o viés na perspectiva de justiça, de equidade, que é muito o foco da regulação, que é o foco da governança, que é o foco de todo o debate aí jurídico regulatório, do que se publica aí no campo das ciências sociais. E esse mesmíssimo termo, em português e inglês, viés em português e bias em inglês, é um elemento de machine learning que não tem rigorosamente nada a ver com isso, uma propriedade matemática, né? A gente viu isso um pouquinho no módulo anterior. Então, todo perceptron, todo neurônio ali numa rede neural, tem um dos parâmetros que é calibrado antes do treinamento, é o parâmetro de bias, é o parâmetro de viés, né, que é o valor fixo que é acrescentado ali à soma, dentro daquele perceptron, né, que vai ser levado depois à função de ativação e à saída. Estou simplificando muito aqui, a gente vai ver isso com calma, né, na parte de algoritmo, e eu já pensei isso um pouco melhor no módulo anterior, mas o viés dentro do perceptron, né, dentro desses modelos estatísticos, não tem rigorosamente nada a ver com esse viés aqui na perspectiva de fairness, apesar de ser o mesmo termo. E pior, quando a gente usa, né, essa referência à equidade, muitas vezes se fala em viés algorítmico, que é pior ainda, porque se a gente olhar o algoritmo mesmo, o viés matemático é o outro, né, que não tem nada a ver com isso. Mas enfim, então, quando eu falo aqui de tratamento de vieses por dados sintéticos, eu estou me referindo ao viés na perspectiva aí de justiça e equidade. E aí, o que que eu posso utilizar se eu, por exemplo, tenho uma base de dados e eu não conseguir uma quantidade suficiente de mulheres negras, né? Ou de idosos em determinada condição. Isso vai gerar distorções no modelo. O modelo provavelmente não vai ter previsões tão precisas, tão efetivas, tão adequadas para esse subgrupo que está subrepresentado. Então, uma das possíveis soluções para isso, claro, uma delas seria eu coletar mais dados desse grupo, né, no mundo real.
Outra solução seria eu reduzir a representação dos grupos majoritários. Qual é o problema disso? Eu posso acabar tendo um volume de dados pequeno, e aí meu modelo fica ruim para todo mundo, né. Então qual é uma alternativa quando eu quero preservar a massa que eu tenho dos grupos majoritários, mas eu quero resolver o problema de subrepresentação de determinados grupos? Eu posso utilizar, em alguns casos, dados sintéticos. Eu tenho algumas técnicas para isso, que são dados justamente de ampliação artificial. A SMOTE, por exemplo, é uma dessas técnicas, né, é Synthetic Minority Oversample Technique. Então, o que que eu faço? Eu faço uma super amostragem da minoria. E como é que eu faço isso? Essa super amostragem, se já é minoria naquele banco de dados? Com dados sintéticos, tá. Então eu gero, né, por dados sintéticos, esse oversampling, né, que a gente chama. Eh, Isso aqui é feito no Smolt de forma mais ou menos linear, né, e isso traz alguns problemas. Você corrige algumas distorções, mas pode criar outras distorções. Então, existem modelos que normalmente são reconhecidos como, eh, mais eficazes, né, mais efetivos, como por exemplo o AdaSync, que a gente pode ver como uma espécie de, né, evolução técnica ali em relação ao Smolt, porque o AdaSync ele foca mais naquelas áreas onde você tem a subrepresentação mais, focada, né, é adaptativo, né, inclusive por isso começa aqui com esse A. Então, é um mecanismo, né, de amostragem sintética, é um método de amostragem sintética, mas ele é adaptativo. Então ele se ajusta melhor à qualidade ou baixa qualidade de certas regiões ali da sua amostra. Então esses 2 aqui, por exemplo, né, são utilizados para resolver o problema do tamanho da diversidade de um conjunto de dados, são úteis, por exemplo, nessa questão, de dados de minorias, né, em treinamento de modelos. Mas a gente tem outros usos super interessantes de dados sintéticos. Por exemplo, privacidade diferencial. O que é privacidade diferencial? Eu quero utilizar uma massa que eu tenho de dados, inclusive dados pessoais, para treinamento de um modelo. Só que essa massa de dados é minha e quem vai fazer esse treinamento é um terceiro. E eu não quero divulgar os dados pessoais para esse terceiro. Ah, como é que eu faço isso? Existem alguns mecanismos para isso, a gente vai ver vários ao longo desse programa, tá? A gente poderia pensar, por exemplo, em criptografia homomórfica. Qual o problema disso? O custo de treinamento vai nas alturas, tá? Ele se multiplica por ordens de grandeza. Então, você muitas vezes tem a solução teórica, mas não é uma solução prática, né? A gente precisa entender as consequências daquele caminho técnico que a gente está propondo. Então, uma solução que existe e que é bastante razoável e muito mais barata e efetiva, não necessariamente mais efetiva, mas certamente muito mais barata, é a privacidade diferencial. Como é que funciona isso? Eu tenho os dados reais, por exemplo, do Rodrigo, e ao invés de pegar os dados reais do Rodrigo para aquele treinamento de modelo, e tem lá o Rodrigo, o João e Maria e mais um monte de gente, eu gero um ruído nesses dados. E aí, quando eu gero um ruído desses dados, o meu dado deixa de ser um dado real e passa a ser um dado sintético. Não tem mais a minha idade real ali, por exemplo, tá? Mas como é que então isso funciona na outra ponta? Isso funciona na outra ponta porque, como não está indo só o dado do Rodrigo, está indo o dado um monte de gente, esse ruído é adicionado de forma que, na média, no total, haja depois um equilíbrio estatístico. Então eu gero o ruído, mas eu não gero distorção estatística. Olha que coisa bacana. Né, dentro do agregado, tá, óbvio, dentro do agregado, dentro do dado individual é óbvio que o dado individual não vai ser o meu dado, o dado individual, tá perdido, o que é o propósito do negócio, né, o que eu quero é utilizar isso aqui como uma ferramenta de, aspas, "anonimização" desses dados. Então eu gero esse ruído, o dado individual não é mais o dado correto, mas no agregado isso vai estatisticamente funcionar bem. Muito bacana. O que que eu estou transmitindo para esse terceiro que vai processar os dados? Eu estou transmitindo dados sintéticos. Não são observações da realidade. São dados sintéticos produzidos a partir de uma observação da realidade mais ruído, tá? Um ruído estatisticamente elaborado, tá? Obviamente não é qualquer ruído, então, óbvio, né, o processo não funcionaria. Por que então, se o dado sintético soluciona tantos problemas, eu não simplesmente uso dado sintético para tudo? Por que que eu não treino um modelo de linguagem só com dado sintético? Por que que ao invés de ter esses riscos todos relacionados a dados pessoais e à propriedade intelectual, o Google não pega simplesmente montanhas de dados sintéticos, que ele pode criar quase que de forma ilimitada, e usa esses dados para treinar modelos? Porque isso não funciona na prática. Quando você usa só dado sintético para treinar um modelo, sem cuidados, por exemplo, como privacidade diferencial, em que eu tenho o dado real antes, né,
para gerar um ruído, deliberadamente, calculado e equilibrado, que se compensa entre as diversas observações, quando não tenho isso, quando eu simplesmente gero o dado sintético, acontece o que a gente chama de colapso do modelo, tá? Você começa a perder cada vez mais, ao invés de você ganhar informação no treinamento do modelo, você começa a perder informação, o modelo colapsa, isso é bem descrito pela literatura, então esse processo simplesmente não funciona, tá? No estado da arte hoje, a gente ainda precisa de montanhas de observações do mundo real para conseguir treinar um grande modelo. E aí, quais são os pontos polêmicos já numa perspectiva jurídico-regulatória? Primeiro, olhando para o caso do Brasil, né? Se a gente vai usar dados pessoais, a gente vai precisar de uma hipótese de tratamento pela LGPD. Que hipótese seria essa? Se couber legítimo interesse, maravilha. Cabe sempre? Nem sempre. Eu posso estar, por exemplo, falando de dados sensíveis. Eu posso estar falando de modelos na área de saúde. Não vai caber legítimo interesse. E se eu tiver que pensar em consentimento, eu estou objetivamente limitando a criação desse modelo. E tem outro problema. Vamos supor, né, que eu tenha que utilizar consentimento e, por alguma razão, eu saiba que eu vou conseguir uma massa muito grande de pessoas consentindo, né, o que seria ótimo. Qual é o problema aí? Eu gero um problema estatístico, porque o perfil das pessoas que consentem não é uma adequada representação estatística do grupo todo, de toda a população, entende? Então eu gero uma distorção em que eu não consigo, com esses dados de consentimento, gerar uma representação estatística da população que vai ser depois alvo das predições desse modelo. Então, consentimento, muitas das vezes, é péssimo, matematicamente péssimo, mesmo que juridicamente eu conseguisse uma solução. Em regra, é péssimo para os dois, né? Em regra, o consentimento ele é péssimo matematicamente e é péssimo também na perspectiva jurídico-regulatória. Mas, enfim, você tem problema dos dois lados, quando um subgrupo que não é representativo do todo, né, não é uma amostragem ali aleatória do todo, passa a ser o subgrupo utilizado no treinamento de um modelo que vai estabelecer predições ou classificações para todo mundo depois. Então, eu tenho essa dificuldade com dados sensíveis em modelos de saúde. Eu tenho dados sensíveis em cenários de discriminação algorítmica. Então, vamos supor que eu queira garantir que na minha base de dados haja uma adequada representação da população negra, que haja uma adequada representação da população indígena, que haja uma adequada representação de determinadas minorias sexuais. Eu vou ter que ter na tabela, né, a indicação, o flag de que aquela observação se refere, por exemplo, a uma mulher negra. Se eu não tiver essa indicação ali, eu não consigo aferir se aquela base está ou não estatisticamente equilibrada. Eu vou ter que usar dados sensíveis. E se eu vou ter que usar dados sensíveis, eu estou, por definição, excluindo o uso do legítimo interesse. E, de novo, eu não posso substituir pelo consentimento, porque isso não é prático. Não funciona na prática, nem a perspectiva jurídico-regulatória, nem a perspectiva matemática. Né? Imagina que você tem um modelo treinado e alguém resolve revogar o consentimento. Como é que eu extraio o conteúdo que foi aproveitado por aquele treinamento daquele modelo? Não é simples isso. Tá? Em alguns casos, inclusive, é virtualmente impossível. Então, vejam que problemão lidar com discriminação algorítmica pela calibração de bases de dados, em que eu vou ter que ter o flag daquele grupo minorizado, e esse flag por si só vai ser dado sensível, se eu não puder ter uma hipótese de tratamento para lidar com isso. Né? A gente vai ver mais para frente que uma das soluções seria ter uma modificação legislativa mesmo, né, para facilitar esse tipo de operação. Um outro problemão e que está insuperado, é a questão do uso secundário de dados pessoais. Porque eu posso ter uma grande massa de dados próprios e, eventualmente, esse treinamento do modelo vai ser considerado um uso secundário. Isso vai estar legitimado ou não, né? Porque se olhar lá a LGPD, as atividades de tratamento vão ter que observar os seguintes princípios. E a gente tem o princípio da finalidade. E a aplicação literal desse princípio elimina um monte de coisa. Tá? Inclusive, muito inviável na prática se fazer uma interpretação literal desse princípio. Porque, vejam, o propósito tem que ser legítimo, beleza. Específico, beleza. Explícito e informado ao titular, já começou a complicar. Porque como é que eu vou informar ao titular de forma explícita tudo que eu vou querer fazer com aquele dado no futuro? Né? Todos os treinamentos que eu pretendo realizar com aqueles dados no futuro. Já começou a ficar difícil aqui, hein? E, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Olha,
Normalmente, eu vou treinar o modelo se eu quero calcular churn, por exemplo, né, o quanto as pessoas, desistem do meu produto ou serviço e quais são, as características que induzem essa desistência. O cara simplesmente comprou um produto meu, né, então, esse modelo, preditivo, para churn, não tem a ver com a finalidade inicial da coleta daqueles dados. Então, se a gente faz uma análise um pouco mais rigorosa, um pouco mais literal, desse princípio, muita coisa prática e útil e com baixíssimo risco para o titular fica excluída. Tá, então porque esses dados são agregados, né, então depois que está no modelo, está tudo ali agregado, o indivíduo mesmo, a informação do indivíduo está totalmente anonimizada no modelo, assim, completamente anonimizado, mas tem um processo, né, e aí a grande questão é você legitimar esse processo. Outra questão relacionada e muito semelhante na perspectiva técnica, né, mas com reflexos jurídico-regulatórios bem diferentes, é o também superado problema de propriedade intelectual. Você tem modelos hoje que desenvolvem software, e como é que eles foram treinados? Com dados do GitHub, que foram desenvolvidos por alguém, você tem propriedade intelectual ali, né. Então, livros, como a gente viu aqui, né, o uso massivo, de livros, o uso massivo de informação em papers que estão ali reservados a determinados, journals por trás de paywalls. Então esse é um problema não resolvido, tá, o uso da massa de dados e quais são as consequências para quem utiliza os modelos que se basearam nesse tipo de, eh, informação. Agora, existe uma questão muito interessante, principalmente relacionada a isso aqui, a uso de dados pessoais, né, e até a uso de dados sensíveis como dados de saúde e preocupações que a gente vê hoje em dia que não fazem muito sentido, que é o seguinte: eu preciso de dados de treinamento para, por exemplo, um modelo preditivo. Eu quero saber qual é a tendência que um empregado que eu estou contratando vai ter, qual é a probabilidade dele permanecer mais de 5 anos na minha empresa. Então o que eu faço? Eu pego toda a minha massa de empregados, todo mundo que eu contratei nos últimos, sei lá, 50 anos, coloco as características dessas pessoas listadas numa tabela, treino um modelo, e aí com base no histórico dos últimos 50 anos, quando um novo candidato aparece, eu consigo rodar esse modelo e saber se ele teria ou não a perspectiva de ficar na empresa mais de 5 anos. Eu não estou aqui dizendo se isso é legal ou não, tá? Estou só dizendo como isso funciona por conta de uma característica muito importante. Quando esse modelo for utilizado, quem ele vai afetar? Ele vai afetar o candidato, o cara cujos dados não foram utilizados no treinamento. Ele não vai afetar os caras que nos últimos 50 anos estavam na empresa, percebe? Porque eles já estão empregados. E inclusive o flagzinho de quem saiu, o cara já saiu da empresa. Então isso não afeta em nada negativamente o cara que já saiu, os empregados que já estão lá. A quem isso afeta negativamente? Ao candidato. Então, muitas das vezes fala assim: "Ah, eu não posso dar ou utilizar esses dados, porque isso vai trazer muito risco para o titular daqueles dados". Não, isso muitas vezes vai trazer risco para quem não está naquela base, mas que vai ser o alvo desses modelos preditivos. Idem para score de crédito. Eu posso ter um modelo de score de crédito em que eu utilizo toda a minha base dos últimos 50 anos. Quem isso prejudica? É o cara que está naquela base que já quitou o empréstimo ano passado? Não, isso para ele é irrelevante. Isso afeta quem? Afeta o cara que vai sentar na mesa amanhã, que vai estar no balcão amanhã pedindo crédito, cujos dados não foram utilizados, tá? Então, isso é fundamental entender, tá? Muitas vezes, o afetado pelo treinamento não é quem foi afetado pelo uso de dados pessoais no modelo. Isso é muito, muito, muito frequente. Tá? Eu vou utilizar esse modelo com dados no meu passado para tentar melhorar, né, ou ser mais eficaz no meu futuro. Então, o conjunto de pessoas afetadas é completamente diferente em muitos dos casos. Tá? E ter isso em mente é importante, tanto na perspectiva de regulação como na perspectiva de governança. E aí, para finalizar, existem coisas na vida e também na regulação e na governança que envolvem trade-offs. A gente não consegue ter o melhor de tudo, né? Muitas vezes, para ter o melhor de uma coisa, a gente precisa sacrificar um pouquinho da outra. E aí, nesse contexto de dados, existem dois trade-offs muito, muito importantes e que tem que estar no radar. Primeiro, se eu quero aumentar a minha capacidade de restringir discriminação algorítmica, de evitar que subgrupos minorizados tenham previsões de qualidade pior pelos modelos, eu preciso flexibilizar o uso de dados sensíveis para treinamento.
tá? Se eu restringo excessivamente o uso de dados sensíveis para treinamento, eu vou, por definição, por efeito matemático inevitável, aumentar a minha estimação algorítmica. Eu não tenho como ter o melhor dos dois mundos. Então, eu acho, inclusive, que a lei deveria ser alterada para ter uma hipótese de tratamento específica para uso de dados sensíveis para redução de discriminação algorítmica, tá? Eu acho que é muito, muito importante a gente ter a compreensão desse trade-off. E o segundo trade-off, que também é inevitável, tá? É essa questão entre propriedade intelectual, dados protegidos, né, propriedade intelectual e a generativa. Aqui também vale para dados pessoais, tá? Eu não consigo pretender ter uma estratégia nacional de fomento a desenvolvimento local de grandes modelos de linguagem, restringindo excessivamente o uso de material com proteção intelectual. Não dá, a conta não fecha, tá? Quando a gente vê big techs utilizando esse tipo de artifício, é porque, de fato, a conta não fecha. Se não fecha com uma big tech multibilionária do Vale do Silício, não dá para imaginar que para startup do Brasil, assim, alguma coisa diferente vai funcionar. Então, é preciso, né, ter consciência desse trade-off, de que se eu limito muito o que eu consigo utilizar de dados, e que, aliás, inclusive, na minha opinião, é um dos defeitos graves do atual PL 2338, se eu crio muitas restrições aqui, eu vou inviabilizar isso daqui por razões matemáticas de estrutura de dados e volume de dados que eu preciso ter para o chamado pré-treinamento. A gente vai ver daqui a pouco o que é pré-treinamento, mas enfim, para esse pré-treinamento de modelos de linguagem, tá? Então, a restrição a dados sensíveis agrava a discriminação algorítmica em diversas aplicações e esses modelos de base, né, esses modelos fundacionais, eles requerem bases massivas, bases colossais, como a Common Crawl. Não existe hoje no estado da arte mecanismo alternativo para realizar o pré-treinamento desses modelos base. Então é isso, a gente fecha aqui essa nossa conversa sobre dados e no próximo módulo a gente começa a conversar sobre o tema fantástico, que é o tema dos algoritmos. Até breve.